Rapaziada, tudo bem? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre o Jaylen Brown, né? Nas últimas semanas, os rumores de uma possível saída de Jaylen Brown do Celtics têm crescido muito, né? O Jaylen Brown, ele não gostou nem um pouco de ter sido colocado como moeda de troca em uma possível negociação pelo Kevin Durant off-season. Ele não gostou nada disso e até hoje, segundo vários veículos de Boston, isso é algo que incomoda o Jaylen Brown e por conta disso, muitos insiders têm dito que quando o contrato de Jaylen Brown terminar, o jogador deve optar por ir para outra equipe. E aí vem o seguinte questionamento. Se o Jaylen Brown não quer renovar com o Celtics, é melhor o Boston tentar trocar o Jaylen Brown ao invés de perder ele de graça. O Jaylen Brown, ele tem o seu contrato encerrado no fim da próxima temporada, o que daria para o Celtics um período ali para tentar trocar o jogador para não perder ele de graça. Porque vamos combinar, você perder um jogador do talento e do valor de mercado do Jaylen Brown de graça é loucura, não dá. Se você meio que já tem a garantia que esse cara não vai renovar, é melhor você tentar trocar ele e receber algumas peças, receber alguns ativos de volta. Não vai fazer igual o Oklahoma, que perdeu o Kevin Durant de graça. Pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. E, tendo isso como base, eu resolvi trazer neste vídeo 3 cenários de troca interessantes para o Jaylen Brown, pensando em uma possível negociação envolvendo o jogador nessa próxima off-season. Então, já deixa o like, já se inscreve no canal, que é muito importante, ajuda muito o meu trabalho. E antes eu quero deixar claro que isso aqui, meus amigos, não é informação, tá? Não são pacotes que têm sido especulados por insiders, não. São algumas ideias, são alguns cenários de troca que eu resolvi montar aqui, sendo que um desses 3 é um cenário bem maluco, que não fui eu que pensei, mas que acho que vocês vão gostar. Sem mais enrolação, vamos aqui começar. Bom, primeiro cenário de troca que eu montei é uma ida de Jaylen Brown para o Atlanta Hawks, né? O Jaylen Brown, ele tem falado que não tem se sentido em casa, então nada melhor do que ir para casa, né? O Jaylen Brown, ele é de Atlanta, ele tem casa em Atlanta, ele passa a maioria das suas férias lá em Atlanta, então, pô, por que não ir para lá? Por que não jogar em casa? Seria muito interessante. E vendo o que o Hawks tem apresentado nessa temporada e imaginando que esse time vai querer dar um passo à frente, vai querer subir um degrau na próxima temporada, trazer o Jaylen Brown com certeza seria um movimento que faria o Hawks dar essa subida de patamar. Nesse cenário, o Celtics receberia do Hawks o DeJounte Murray, o John Collins e uma escolha de primeiro round de 2028, enquanto a equipe do Hawks receberia Jaylen Brown e o Peyton Pritchard. Sendo sincero, eu acho que seria uma troca muito interessante para os dois lados, né? Pelo lado do Celtics, beleza, você perde o Jaylen Brown, que é um jogador extremamente importante, mas em troca você recebe o DeJounte Murray, que é um excelente defensor, que inclusive faria uma dupla de guards com o Marcus Smart, que seria sacanagem. Defensivamente seria uma dupla quase que perfeita. Recebe o John Collins, que é um ala pivô bem versátil no ataque, que faria, né, um estrago, né, faria um estrago nessa rotação do Boston e ainda pegaria uma escolha de primeiro round de 2028 que tenderia a ser bem interessante. E para Atlanta, pô, você pega um companheiro quase que perfeito pro Trae Young, né? Você ter uma dupla de guards com Trae Young e
Jaylen Brown, meu amigo, é uma puta de uma dupla de guards, uma dupla que pra mim poderia ter uma química bem melhor do que Trae Young e DeJounte Murray, até porque o Jaylen Brown já tá acostumado em jogar em um time onde ele não tem a bola na mão todo o tempo, porque ele tem que compartilhar a bola com o Jason Tatum. Então, para mim, seria uma troca muito interessante para os dois lados. E caso o Jaylen Brown realmente seja negociado nessa próxima temporada, acredito que o Hawks seria um destino interessante. Segundo cenário de troca é uma ida de Jaylen Brown para o Memphis Grizzlies, né, cara? O Grizzlies tá muito perto de brigar pelo título. Muito tem sido dito que Memphis está a um movimento no off-season de se tornar um contender sério ao título, a ser um candidato seríssimo, a ser campeão. E, pô, você trazer um Jaylen Brown, com certeza seria um movimento absurdo, né, cara? E nesse cenário, o Celtics receberia do Memphis Grizzlies o Brandon Clark, o Theo Jones, o Desmond Bane e uma escolha de primeiro round de 2024 que está em posse do Golden State, mas vai para o Memphis Grizzlies. E em troca, Memphis recebe o Jaylen Brown. E aí, muitos torcedores do Grizzlies podem achar, pô, Luiz, mas abrir mão do Desmond Bane é um pouco demais, né? Eu concordo que o Desmond Bane é uma peça muito importante no Grizzlies. Para mim, hoje, ele é o terceiro melhor jogador desse time, atrás do Ja Morant e do Jaren Jackson Jr., mas, gente, é o Jaylen Brown. O Jaylen Brown é um jogador é uma espécie diferente de jogador se comparado ao Desmond Bane. É outro patamar de jogador. O Jaylen Brown chegaria nesse Memphis Grizzlies para assumir uma boa parte do protagonismo do time. Ele chegaria para ser o segundo ou talvez até o melhor jogador do Memphis, porque o Jaylen Brown, pô, é um puta de um jogador. Você ter um cara desse ao lado do Ja Morant e do Jaren Jackson Jr. faria o seu time automaticamente ser o grande contender da Conferência Oeste. E para o Boston, ao mesmo tempo que existiria uma tristeza, existiria uma lacuna criada com a saída do Jaylen Brown, teria também algumas lacunas no elenco sendo preenchidas, como por exemplo, profundidade no banco. O banco do Celtics é bom, com o Malcolm Brogdon, né? Você tem ali outras peças interessantes que vêm do banco, mas você ter um banco com Malcolm Brogdon, com Brandon Clark e com Theo Jones e tendo Desmond Bane para ser titular, pô, você tem um elenco muito, mas muito mais talentoso, um elenco muito mais profundo, fora uma pique ali de primeiro round que seria muito bem utilizada, porque Celtics é uma das franquias que melhor drafta jogadores em toda a NBA. Então, esse aqui é um cenário que eu acho muito interessante e uma ida do Brown para o Grizzlies mexeria completamente com a liga. E o último cenário de troca é aquele cenário maluco que eu comentei antes, que não foi pensado por mim, vai o mérito aqui para o jornalista James Pierce, que pensou nesse cenário, que é um cenário de troca tripla envolvendo Boston, Toronto e Houston Rockets. Nesse cenário, o Boston receberia o OG Anunoby, o Fred VanVleet, ambos vindo do Toronto Raptors, e ainda pegaria as picks de primeiro round de 2024 e 2026 do Houston Rockets. O Toronto receberia do Houston Kevin Porter, Alperen Sengun e as picks de primeiro round de 2023 e 2028, e o Houston receberia o Jaylen Brown. E aí você me pergunta, pô Luiz, mas por que o Jaylen Brown iria para o Houston Rockets, sair de um contender e ir para um time em reconstrução? É o seguinte, o Jaylen Brown, ele já disse algumas vezes que ele quer ser protagonista, que ele quer ser valorizado, que ele quer receber o devido crédito dentro do Celtics. Em Boston, ele não vai conseguir ser protagonista. Por quê? Porque tem o Jason Tatum e já está muito claro para todo mundo, e já tá até enraizado no Celtics, que o Tatum é o franchise player da equipe. Então, se ele quer tanto ser um franchise player, ir para um time em nem é reconstrução, mas em construção, que é o Houston, seria maravilhoso.
jogar ao lado de caras como Jalen Green, Jabari Smith e talvez um Victor Wembanyama seria algo muito bom pro Jaylen Brown, e lá ele seria o líder, ele seria sabe, o macho alfa desse time. Eu acho que faria sentido. Para o Boston seria muito bom, porque receber Anunoby e Fred VanVleet faria o Celtics ser talvez até um time melhor do que é hoje. E para o Toronto, pô, você ter Kevin Porter e Alperen Sengun pensando em uma reconstrução nos próximos anos, seria maravilhoso. Então, esse último cenário é o cenário mais maluco, talvez seja o cenário mais improvável, mas é também o mais interessante, né? Bom, esses foram os cenários, né, que eu resolvi trazer aqui para vocês. Qual que é o que mais te agrada? Qual desses 3 cenários de troca para o Jaylen Brown você acha o mais interessante? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha e mande para os seus amigos, que é muito importante, ajuda muito, né, a divulgação do canal. E é isso! A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.